Bom, sejam muito bem-vindos ao primeiro BlaBlaCast. Hoje a gente está recebendo o Fabiano e o Leonardo Alves. De modo geral, a gente fazia uma super introdução, porque o Diego, que está aqui, é o melhor leitor de currículo do planeta Terra. Eu tenho vergonha de ler currículos em voz alta, então vou pedir para o Fabiano, como primeira pergunta, contar para a gente como se fosse num áudio de WhatsApp, assim, para não ficar super longo, porque as pessoas que sentam aqui têm uma carreira, né, extensa. Se você puder dar um highlight dos principais pontos da carreira para a gente conversar, só para todo mundo saber. Bom, primeiro, bom dia a todos. Prazer estar com vocês aqui nessa nova ideia da energia, né, em ter um blá 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 com algumas pessoas, que eu acho que é uma ideia bacana e dá oportunidade para as pessoas conversarem com vocês e passar um pouco da história. Eu tenho 18, 6, 24, 26, 27 anos de mercado, né, basicamente trabalhando em empresas de bens de consumo. Trabalhei 18 anos na Bunge, que é uma multinacional americana de agronegócio, basicamente com soja, com óleo, farinhas. Então lá eu fiz praticamente toda a minha carreira, em vários cargos e posições. Depois eu passei 6 anos na JBS, né, que é o maior frigorífico aí que todos conhecem, por N motivos. E também tive algumas posições dentro da JBS, 2 anos de BRF, que era até então a principal concorrente, e atualmente eu estou como CEO da La Violeteira, que é uma empresa paranaense de 95 anos no mercado. Antes disso, trabalhei de office boy, início de carreira, exército, outras coisas aí que com o tempo a gente fala mais. Mas você tem bacharelado em Direito. Me formei em Direito, na verdade eu fiz 6 semestres de TI, e quando eu saí do exército fui trabalhar de office boy, era importante saber datilografia, por isso que essa máquina aqui atrás Foi foi especial. proposital. E aí da datilografia, na época começou a se falar que tinha que saber de computador. Era assim que se falava, né? Estou com 46 para 47, então quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, você falava que você tinha que saber de computador. Hein? Como é que você sabia de computador? Então eu fui fazer, na época a faculdade chamava Tecnologia da Informação. Era um curso muito recente na cidade onde eu morava, que era Cruz Alta. Eu fiz 6 semestres. Os 3 primeiros, para quem gosta de TI, tem muita matemática. Então, você tem aula com engenheiros que fazem prédios de cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, para aprender a programar. E graças à Faculdade de Tecnologia da Informação, eu entrei na antiga Santista, que virou a ser Ceval e virou a ser Boom. Eu entrei como digitador de notas de Semp e Romanei, ou seja, os caminhões chegam no silo para descarregar soja. E aí, por eu estar fazendo faculdade de informática, eu fui chamado para trabalhar nessa fase de Lá em digitador Santos? em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. E aí, graças à TI, eu acabei entrando numa multinacional onde eu fiz praticamente toda a minha carreira. Mas no quinto ou sexto semestre, sendo transferido, trabalhando um monte, eu notei que eu não gostava de programar. Eu gostava da parte de hardware, instalar rede, puxar computador, visitar silos. E aí aquelas coisas que a vida te proporciona. Eu estava já morando em Itajaí, em Balneário Camboriú, estudando em Itajaí, ainda TI, e tive um professor de ética na informática. E esse cara olhou para mim assim numa aula, numa discussão filosófica, e realmente uma discussão filosófica, e ele falou: "Isso não tem nada a ver com TI. Você é um advogado, você só não sabe disso." Eu falei: "Cara, mas não, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito, você tem que fazer direito." Aí eu falei para ele: "Putz, mas eu já estou há 6 semestres aqui." Ele: "Cara, isso aqui não é para você." E eu fui embora com aquilo na cabeça. Passada uma semana, eu conversei com ele, eu falei: "Putz, mas você acha que eu vou passar agora numa faculdade de novo, estudar, fazer vestibular?" Ele falou: "Cara, faz aí para ver o que dá." Eu fiz, passei, e aí eu troquei de TI para direito e acabei me formando, cheguei a advogar, tenho carteirinha, cheguei a ter escritório, etc. Mas foi graças a um professor de ética que me impulsionou a achar um caminho que realmente eu me identifiquei mais. Mas a sua carreira não foi para o Direito. Não, porque dentro da empresa onde eu estava na Bung, as coisas começaram a acontecer de uma forma mais rápida, digamos assim, em termos de crescimento profissional, e eu acabei optando em deixar o direito para um segundo momento de vida e fui para o caminho que é onde eu estou até hoje. Né? Mas eu brinco que o dia que eu me aposentar, talvez eu vá advogar ou vá fazer alguma outra coisa relacionada ao direito, sei lá, que eu gosto.
nesse processo seu, quando que você teve mais contato com marca, com branding, com estratégia? Qual foi o primeiro contato que você olhou para aquilo e falou, ó, Eu acho que assim, desde de Bung, né, em Bung eu passei por vários cargos até começar gerente de território, gerente regional, gerente executivo, gerente nacional, mas eu fui ser diretor de empresa já na JBS. E depois diretor executivo, que é o equivalente a um CEO, só que na JBS não tem esse nome, tocando 2 negócios, um que foi massa leve e outro que foi margarina. Quando você toca o negócio como um todo, é onde você começa a ter mais contato, a ter que cuidar da marca, se preocupar com a marca, né? Mas em Bung, né, eu falo que foi uma grande escola, porque você acaba fazendo um pouco de tudo. Então você participa de reunião, de estratégia, para que lado a gente vai. Porque a Bung em si era uma marca institucional, ela nunca foi, né, para produto. Dentro da Bung você tinha farinhas, talvez, que era Bung Pro, para profissional, mas usava a marca soia, a marca salada, a marca delícia, que eram produtos do nosso cotidiano. foi na Bung que eu me apaixonei por branding. Ah, é? Eu entrei na Bung Web Designer, saí consultor em branding. Eu entrei mas e para fazer um negócio bizarro, porque a Bung tinha 4 marcas de fertilizante, né? Sim. Tinha Yara, Serrana, Maná e Yara. E Yara não, Maná, Ouro Serrana, Verde. Iap e Ouro Verde. E a época que eu tava na Bung era em 2010, né? Que o Pedro Parente queria cortar tudo possível. E aí ele olhou pra fertilizante, 4 marcas e falou: não, vocês estão loucos, isso aqui o cara pede pelo número. Não faz sentido nenhum. E aí, acho que era o seu Mário, que vinha de uma cultura da Maná muito forte de marca. E isso tinha dentro da marca ainda, né? E aí eu não sei qual diretor da Maná e do board, ele falou, cara, vamos fazer, antes de cortar as marcas, antes de transformar tudo em uma marca só, vamos fazer um estudo para entender se isso aqui se vale a pena ir com várias marcas para o mercado. E aí eles tinham rodado um estudo com a McKinsey que colocou, eu não lembro o número de quantos milhões de dólares ele colocava a mais por conta da estratégia multimarca. E eles fizeram alguma pesquisa de trade-off para entender, claro, quanto você está disposto a pagar mais por conta disso. E aí, na sequência, eles contrataram a Troiano, que era um escritório de branding fortíssimo. E aí eles reposicionaram as marcas. E eu cheguei no final desse trabalho. Porque aí a missão era, olha, tá aqui o estudo da McKinsey provando que marca funciona, tá aqui o estudo da Troiano provando que você precisa, mostrando como vocês precisam posicionar essas marcas no mercado. Bom, boa sorte. E aí foram 3 anos fazendo essa transformação. E a Bung, ela teve no Brasil, sim, ela teve desde sabão em barra, sabão gaúcho, sabão que era feito da borra da soja, então era um segmento. Ela teve tintas, tinta coral no Brasil, se não me engano foi da Bung ou da Santista lá atrás. Imagino que é a coral hoje, e lá atrás era um brand. Ela foi uma das primeiras a trazer Kellogg's para o Brasil, Sustagem, como uma distribuidora. Então teve um apanhado de coisas, e eu acho que ao longo dos anos depois ela foi tentando voltar por core dela, que era muito mais o agronegócio, e foi se livrando de alguns outros, independente de serem rentáveis ou não, como fertilizantes, mas muito mais para focar no que era o core da empresa. A Bung vendeu para Vale. Isso. Para Vale, no fertilizantes. Mas foi bom, pelo menos a minha passagem ela me tirou do Photoshop e me colocou na estratégia de marketing. Cara, na carreira, sempre tem uma história que é a nossa história. Eu sei que você fez um trabalho maravilhoso com a Massa Leve, né? Sim, com a Massa Leve, mas qual que é o case seu que você fala, putz, isso aqui é meu xodó? Cara, eu acho que o que eu mais gostei de fazer, talvez uns momentos profissionais mais felizes, e aí não tem a ver com cargo, com grana, com nada, foi meus últimos 3 anos de Bung. Eu desenvolvi o que fui chamado para tocar o canal indireto a nível Brasil, cuidavam das grandes contas, cash and carry, todos os atacados secos, e a gente montou um projeto distribuidor, que a Bung não tinha condição de atender muitos clientes diretamente, e a gente foi via distribuidor. E ali começou uma paixão, que até hoje eu carrego comigo, de tocar um canal que você conhece pessoas do Brasil inteiro, com histórias incríveis, né? Então esses distribuidores são empreendedores, muita gente que não tinha nada, e arriscou o pouco que tinha e montou uma distribuidora.
e desbravou o Brasil fazendo isso, numa época que mal estrada, apesar que hoje a gente ainda não tem muitas, mas o Brasil era muito mais difícil, né, de chegar, e esses caras montaram estruturas para que os produtos, para que as marcas chegassem em todos os pontos de venda. Então isso começou na Bung. Eu fui para a JBS a convite de uma grande pessoa, que é a Joanita, que é hoje presidente do fundo não é mais, é conselheira do Fundo da Amazônia, é conselheira, foi presidente da Seara, e é uma das pessoas que eu tenho como inspiração, e é minha mentora, né? Então ela me convidou para ir para a JBS para fazer esse trabalho na JBS, que era uma empresa muito BRF, JBS, PepsiCo no Brasil e Ambev talvez sejam as empresas que mais atuam de forma direta, com o vendedor na rua, fazendo venda realmente com equipe própria. E esse modelo distribuidor era algo muito novo. E aí na JBS, durante 3 anos, a gente, né, desenvolveu um trabalho, começou comigo, depois eu trouxe uma analista que me ajudou muito, que é a Carol, está lá até hoje, depois o Alfredinho, que passou por lá e trabalhou comigo, vindo de Bung, e hoje acho que está na Vela. E o Ari, que é um grande parceiro e continua lá até hoje, acho que eles completaram esses últimos dias 10 anos de programa, eu fiquei os 3 primeiros como responsável, o sponsor realmente do programa distribuidor, e depois mais 3 como padrinho, mantinha relação com os caras. E esse trabalho foi um trabalho assim muito marcante pelas relações que a gente construiu de confiança ao longo do Brasil com pessoas do bem, e de você conhecer, acho que várias áreas do Brasil que talvez vocês não tenham a oportunidade de entender o que é o Brasil de verdade. Uma coisa é São Paulo, uma coisa é Rio, uma coisa é capital, outra é quando você entra para dentro dos interiores. Então, sabe uma coisa que eu tive uma oportunidade parecida na vida quando em 2016, quando eu assumi diretor de marketing no Pet Society. E uma das melhores relações que eu tenho são com os distribuidores. Mas uma coisa que é engraçada é que a gente não tem noção do quanto de dinheiro tem no Brasil, né, fora das capitais. muito. E muitos desafios diferentes, né? Você tem uma carga seca, por exemplo, que no passado você ia para os atacados de Uberlândia e de Goiânia, onde você tinha aí Martins como um grande expoente que fazia o Brasil de uma forma incrível. Depois, com o crescimento do cash and care, obviamente, essa participação foi diminuindo, mas ainda são relevantes. E os distribuidores sempre fizeram esse cliente que, se a gente sair agora daqui, for aqui do outro lado, numa padaria pequenininha, um bar que às vezes só está o dono ali no caixa, esses caras é que chegam e atendem semanalmente, colocam produtos, né? Outro trabalho que eu sempre gostei foi com food service, porque é algo, você entender o funcionamento de um restaurante, de uma lanchonete, de uma pizzaria, de um bar, de como chega produto, de pensar que o dono do restaurante ele não tem espaço para armazenar, e aí por isso que o distribuidor faz esse trabalho que nenhuma indústria consegue fazer. E por que ele não tem espaço? Porque se o cara tiver espaço sobrando no restaurante, o que ele faz? Coloca mais uma mesa, mais 2 mesas, recebe mais cliente, vende mais. Então o espaço dele é restrito, ele tem que ter um nível de serviço muito alto. E aí você indo para food, você descobre que não é só preço, que é atendimento, que é constância, que é padronização de produtos. São trabalhos que marcaram, e o distribuidor eu tenho um carinho especial. Isso foi puxado? Porque eu imagino que foi muito bacana, uma mudança cultural absurda. Os primeiros 6 meses de distribuidor, você passa 75%, 80% do tempo viajando. Você vai Brasil afora, tudo bem, sou fulano, tem aqui um negócio, pode ser interessante para sua distribuidora. Obviamente que quando você vai com o crachá escrito Bung ou JBS, tem um peso maior, melhora, né, são marcas fortes, e aí a gente começa a falar de marca, mas vale muito a confiança, o olho no olho, não precisa papel com essas pessoas, são pessoas que a palavra ainda vale muito. Tem uma relação bacana. E relações que você deve trazer até hoje, hein? Com certeza. E que no momento que você está vivendo hoje da vida, vão ser relações boas, né? Sim. E eu acho que quando você chega na meia-idade, você começa a pensar mais no que você vai deixar de legado, de história, do que, não que eu ainda não tenha muito para fazer, para contribuir, para crescer, mas você já começa a avaliar as relações de forma diferente também. São parcerias, não é só E eu sempre falei assim que o interessante quando você conhece, seja cliente, seja fornecedor, é que a relação seja uma relação de ganha-ganha. Qualquer relação onde só um lado está ganhando, em algum momento ela vai terminar.
seja pro lado de quem está ganhando ou quem está perdendo, mas que eu acredito como mercado, como consciência, como fazer a coisa certa, é o ganhar. A gente tentar buscar parceria mesmo. Exato. Os E dois lados têm bom interesse no negócio. Eu tive a oportunidade agora, uma semana atrás, recente, de visitar parceiros da empresa atual na Argentina, né, em cidades pequenas, e você vê também histórias familiares, famílias que foram desbravar uma área que é ao pé da cordilheira, da pré-cordilheira, inóspita, né, clima seco, e achar uma cultura de plantar oliveiras ou de plantar pistache, que para o Brasil é um negócio totalmente novo, frutas secas, ou seja, uva para fazer uva passa. Você vê histórias familiares também muito parecidas com a desses distribuidores e com certeza de muitos agricultores aqui no Brasil que começaram em regiões que em algum momento não eram nem desbravadas. Hoje é muito fácil olhar e falar, nossa, o agronegócio, as pessoas foram para o Mato Grosso, ganharam muito dinheiro, mas pensa 30 anos atrás, o primeiro a ir para lá e falar, putz, eu vou investir aqui, né, vou plantar aqui. Eu e a Ari, a gente foi no ano passado, né? A gente foi pra 163, pra BR-163 ali, pro centro da soja, né? Cara, assim, eu acho que uma das coisas que mais me deixam feliz no nosso trabalho é conhecer pessoas. Assim. E assim, a gente conheceu uma galera que foi desbravar, na verdade é a terceira geração, na verdade, né? Que chegou, porque o governo incentivou os gaúchos a irem pro Mato Grosso, desbravar lá. Então chegou o avô com o pai novinho para desbravar, o pai assumiu e agora está assumindo uma molecada de 20 e poucos anos que está saindo da faculdade e implantando uma tecnologia absurda na plantação de soja. E a grande preocupação das famílias que têm negócio geralmente é na terceira geração. A primeira e a segunda, né, como você falou, foi o vô que levou, o pai já estava ali já no negócio, mas que viveu aquilo, né? A terceira geração, normalmente é a geração que tem condições, né, de a família mandar estudar, que conhece o mundo, que volta pós-graduado falando inglês, francês, que conhece o mundo um pouco lá fora. E aí a grande dificuldade é o pessoal mais jovem, e não discriminando, né, todos aqui, mas querer voltar e viver no interior, naquilo que foi o sustento da família, sendo que ele já tem uma visão de mundo muito diferente. E aí, querendo ficar, entender que muitas das coisas que ele aprendeu, ele não vai conseguir colocar em prática, porque a construção do negócio foi feita de uma maneira diferente. Sim, total. Mas eu acho que assim, eu sempre acreditei, né, e são crenças, é lógico que existe essa preocupação, né, de hoje a gente vê uma geração que e vejo pelos meus filhos, né, muito menos preocupada com aquela coisa como a gente foi criado, talvez aculturada, que você tem que trabalhar, acordar cedo, ralar, ganhar dinheiro para crescer, para que seu filho tenha melhores condições, etc. E a geração de agora, eu acho que ela até se preocupa com isso, mas ela também tem assim a questão de, mas qual é o propósito de tudo isso? E eu acho que é natural, não tem certo ou errado. Eu acho que esse propósito que as pessoas buscam, a gente talvez demorou mais a entender, porque tinha que só trabalhar, vai ajustar. Em algum momento as coisas também vão se ajustar, essa geração também vai achar um caminho, também vai contribuir para o crescimento, para outras coisas, de uma forma diferente. Né? Porque eu fico pensando, a gente ouve muito, né, de avós, de pessoas mais velhas hoje, falar assim, na minha época, e hoje a gente fala assim para as pessoas, na minha época, e vocês também vão falar lá na frente, na minha época, porque eu acho que é natural, então eu acho que em algum momento essas coisas vão se equalizar, e as contribuições que essa geração também está trazendo vão ser importantes para a questão empresa, para a questão para onde eu quero ir, que caminho, ESG, preocupação muito mais com o ambiente, eu sempre fui assim, um cara de cabeça muito aberta. Eu acho que a gente tem que entender o momento de cada pessoa e o que ela pode contribuir, né? E não só a gente achar que só a maneira que eu faço é correta, a geração que eu estava era correta. Acho que isso é... Eu estava discutindo com meu pai esses dias, porque, né, meu pai tem 72. E ele estava falando justamente isso, né? Que essa geração mais nova que a minha vai destruir o mundo e tal, não sei o quê. Falei, pai, olha, eu estava vendo na internet esses dias um texto do Aristóteles, falando que a geração anterior ia destruir a Grécia. E, então acho que é uma coisa que é lógico parte do ser humano. Tudo que a gente está vendo de tecnologia assusta, é muito difícil você se manter antenado. Né? Esses dias eu tive um bate-papo com um jovem, eu estou trabalhando meio que como advisor deles, que é Mercado Único, acho que dá para falar que não tem nada de errado.
E são dois jovens brilhantes que fizeram Harvard, MIT, já tiveram uma empresa, uma startup, já venderam, já estão na outra, me pediram para estar com eles. E aí eles, tá, mas como é que a gente te remunera? Como é que eu falei, cara, esquece a grana, esquece a remuneração, porque assim, a conversa que eu estou tendo com você me mantém atualizado. Então, o que eu puder colaborar, beleza, porque eu estou entendendo do que está vindo aí dessa nova geração, o que vocês estão trazendo de conceitos novos. E a preocupação, acho que a gente vai ter que ter é muito essa, de como é que eu continuo. Né? E você começa a ver coisas como, a gente está ouvindo falar já de coisas que pareciam absurdas há 20 anos atrás, que é carro voador. Inclusive a Embraer, que é uma empresa brasileira, faz carro, né, que é seguindo o modelo dos drones. A gente está vendo falar de entrega via drone, que já ocorre em alguns lugares. Então isso vai mexer muito com o mercado. Talvez muitas profissões que os nossos pais queriam que a gente estudasse ou que a gente quer que nossos filhos façam, já não vai ter sentido. Você tem uma inteligência artificial que está cobrindo uma série de coisas hoje que é difícil até você saber o que é real e o que não é. Você vê o novo negócio da Apple Vision Pro e tal. Cara, é insano. Então tem muita coisa que eu acho que a gente só vai ter que em algum momento saber o que são relações verdadeiras, o que é que mundo a gente está vivendo. Você falou da mentoria e você falou também de uma profissional da Seara. Assim, eu devo a minha carreira pra pelo menos umas 6 pessoas, Exato. assim, sabe? Do Alfredo, que me descobriu como designer, o Donald, que acreditou em mim na Inova, a Marli, que me ofereceu um cargo de diretor de marketing para um moleque de 30 anos. Quem na sua carreira, assim, você fala, putz, essas pessoas aqui mudaram minha vida? Eu acho que você falou bem, assim, a gente nunca tem uma só pessoa. Eu acho que em cada momento da sua vida você vai ter alguém que vai te dar uma mão, né? Tá? Ou te mostrar um caminho, ou te dar um tapinha na cabeça e falar, opa, acorda que não é aí, é pra cá. Eu tenho alguns, assim, acho que quando eu saí do exército e fui trabalhar no SPC, CDL, então eu era aquela pessoa que quando, pra vocês saberem como, hoje deve ser tudo via sistema, mas no passado você ia fazer uma compra na loja, se fosse ter um crediário, a pessoa ligava, tinha alguém do outro lado da linha que atendia, pois não, SPC, bom dia. Ela, tudo bem, você consulta aqui o nome do Diego da Silva, dararará. Nada consta, ele paga as contas em dia, pode vender para ele. Era assim que funcionava. Hoje é tudo via automático. Eu era uma das pessoas que ficava o dia inteiro, nada consta, nada consta, nada consta, ia para casa e atender o telefone, nada consta. Então eu cheguei a fazer esse trabalho, e lá teve o senhor Jovenir, que já é falecido. Esse senhor foi meu padrinho depois, mas era um cara que, quando eu passei na faculdade de TI, eu não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Eu fiz vestibular, passei e, legal, e agora? E aí, lá no escritório, aquele lance ainda bem de moleque, chama, quero raspar tua cabeça, te pintar. Eu falei, não, nada disso, cara, não vou nem fazer faculdade. E esse cara me chamou no final do dia do trabalho e falou assim, olha, eu vou te adiantar o teu 13º, e junto com os outros aqui, a gente está te dando a primeira mensalidade. Então foi um cara que, assim, Deus o tenha, abençoou, foi a primeira pessoa. Quando eu entrei na Ceval Santista, quando eu fazia cobrança, eu atendia o Banco do Brasil. E uma das pessoas do Banco do Brasil, o marido dela trabalhava na Santista. E esse cara, quando eu fui fazer ficha, ele falou, pô, você não é o cara que trabalha no SPC? Eu falei, sou. Não, minha mulher fala bem de você, porque você vai lá e atende, não sei o que e tal. Coisas, né, de quando você faz o bem, as coisas voltam. E esse cara me deu a segunda chance. Depois, na Ceval já, quando eu fui para a área comercial, a Joanie tem um caso à parte, eu falo por último. Teve o Jorge Santos, que foi um grande mentor como gerente nacional, que foi o cara que me deu a primeira promoção à gerência. E depois dele o Giancarlo, que foi um cara que me ajudou muito na época de food. E aí, a minha vida já tinha se cruzado com a da Joanita quando eu era de TI, né, que eu fui TI na Bung no início, e aí quando eu tive eu contei no início aqui do professor de ética que mandou fazer direito, eu cheguei para ela era gerente de TI, do departamento, falei, Joanita, eu não quero mais fazer TI, estou fazendo direito, eu quero ir para a área comercial concorrer a uma vaga. E ela falou isso e eu nunca esqueci, ela falou, se eu te liberar hoje, você nunca mais vai ser TI, você nunca mais vai sair da área comercial. Isso ela falou há 20 tralalá anos. E ela foi para um caminho, depois ela foi para a área comercial, supply, logística, CEO, presidente, etc. E eu fui para outra. E aí a gente quase trabalhou junto na área comercial da Bung, quando ela estava saindo, e aí quando ela foi para a JBS, ela me levou para lá.
para responder para ela, e um mês respondendo para ela, ela virou presidente do negócio e eu fui responder para outra pessoa. Então a gente trabalhou sempre perto, juntos, mas a relação de subordinado e empregado poucas vezes. E aí hoje, até hoje, eu tenho ela como uma pessoa, como mentora, como alguém que talvez de todos que eu falei foi a que mais me ajudou no sentido de direcionar a carreira, de dar os feedbacks assertivos, de puxar a orelha quando necessário. Então são essas referências, e perdão se eu esqueci de alguém, né, porque no caminho passa muita gente, mas com certeza as que eu lembro, assim, que tenham, e que até hoje eu chamo de chefe, né. E aí tem, tipo, Martinelli, que é um cara super do bem, Manuel, vários outros que perfazem essa história, né, mas eu acho que quem mais ajudou, né, dentro da sua pergunta, assim, são a referência, com certeza esses tem. Boa. Você tá num momento diferente da vida agora, né? Total. Assumindo a violeteira, acho que um desafio gigantesco. Essa pergunta aqui, ela existia porque na época o time da Energia era eu, o Diego, a André e a Flá. E a gente vivia se perguntando exatamente isso. Como você sabe que você está montando o time certo? Pensando principalmente nesse desafio que Olha, você tá fazendo agora. em todos os lugares que eu passei, eu nunca fui alguém de empurrar ninguém ladeira abaixo. Eu acho que tem muito da questão de orientação. Eu sempre tive uma liderança muito próxima, de querer entender a pessoa, conversar, saber da história e não só do profissional, né? Saber um pouco do outro lado, porque por mais que a gente tente separar a nossa vida pessoal da vida profissional, em algum momento ela se mistura, principalmente nos momentos de crise. Quando você está com um problema em casa, você não rende no trabalho. Quando você está com um problema muito sério no trabalho, a tendência é que em casa você também tenha dificuldade. Então, você não tem duas caras, né? Você não chega no trabalho, coloca uma máscara, sai dali, chega em casa, coloca outra. Você é o que é. Então, essa história de, não, separar, esquece. Acho que no dia a dia é muito difícil você conseguir separar, você tenta conciliar, né? Então, hoje, quando eu falo de time, eu prezo muito relações de confiança. Então, a primeira conversa que eu tenho com o meu time, que é uma conversa como se vocês fossem meu time aqui agora, a primeira conversa que eu ia ter com vocês é assim, olha, eu só trabalho com quem eu confio. E confiança, nós somos o time aqui, nós vamos resolver a nossa bronca agora. Fecha a porta, aqui dentro a gente fala o que tem que falar, conversa o que tem que ser conversado, acerta o que tem que ser acertado. Porta para fora, tem que estar todo mundo alinhado. Principalmente quando você é líder. Então, hoje, quando eu toco líderes, né, antes eu já fui liderado, já fui líder, mas hoje eu lidero lideranças, né? Então, essas pessoas têm que estar muito fechadas com você. Eu falo que qualquer exemplo, seja de lançar uma marca nova, de defender uma mudança de branding, de acertar um preço, de lançar um produto, o primeiro a acreditar tem que ser as pessoas internas. Se elas não acreditarem, não adianta você querer levar e passar essa ideia para fora. Então, para mim, é muito uma questão de confiança, de dar uma chance para as pessoas, porque às vezes uma gestão anterior tinha uma orientação diferente, e aí você não pode dizer que a pessoa está errada, ela estava sob uma gestão diferente. E aí, com o tempo, você vê quem se adapta e quem não se adapta. Obviamente que as pessoas são livres e têm pensamentos diferentes. Muitas vezes você não tem um fit, e já aconteceu comigo, de você, cara, o que você acredita não é o que eu acredito, e tudo bem, vida que segue para ambos, e não tem certo ou errado. Mas não teve a conexão necessária para aquele momento. Talvez em momentos futuros possa dar certo, mas para aquele... E as empresas é muito assim, a minha veia, por exemplo, é uma veia muito mais comercial. Na minha entrevista para esse cargo agora, uma das conversas que eu tive com a família e com o conselho foi, olha, se vocês precisam de um CEO muito mais aquela figura atrás da mesa, que represente a empresa em eventos e que tenha uma cabeça mais para o lado administrativo financeiro, eu não sou a pessoa. Eu vou ser o cara que vai colocar energia, que vai agilizar as coisas, que vai querer ir para a rua, que vai conversar com o cliente, vai conversar com o fornecedor. Não que eu não vá ter o cuidado com o caixa, com o financeiro, com a tesouraria, porque tudo isso é o que mantém a empresa. Mas a minha veia é uma veia mais comercial. E para esse momento da empresa, talvez, se for isso que a empresa precise, ok. E acho que essa consciência a empresa tem que ter, e o profissional que está indo também tem que ter. Eu já participei, por exemplo, de uma entrevista uma vez com um cara, que eu não vou falar a empresa, onde eles queriam alguém para tocar food service. E aí, na conversa, eu falei para ele, cara, mas pelo tamanho da sua empresa não faz sentido você fazer essa separação agora.
É legal você manter um e talvez ter dois abaixo e tal, mas você não precisa dois diretores. Não, você está falando que eu não preciso te contratar? Eu falei, se for o caso, não. Estou falando pro bem da empresa, estou pensando no negócio. Então, acho que é um pouco disso. Eu não tenho... escolher o time é muito saber trabalhar com o que você tem, né? Por isso que eu falo, é que nem técnico de futebol. Se o time está indo bem, o técnico é um herói, né, o cara é bom, etc. Se o time vai mal, o primeiro cara a cair é o técnico. Então você tem que investir boa parte do seu tempo com o seu time, né? E investir de verdade, ter uma escutativa, entender o momento da pessoa, dar feedback. É extremamente importante feedback, e feedback não é só o legal, você fez um puta trabalho. E vocês, essa nova geração, também tem que entender que o feedback, às vezes, os feedbacks mais legais que eu tive foram os mais duros. Hoje eu tenho essa consciência. Tem até uma história engraçada sobre isso, se você quiser saber. Por favor. Eu estava saindo da TI e indo para a área comercial. E na TI, pode não parecer, mas eu era um cara que andava de cabeça raspada, cavanhaque, papete, camisa de banda, Led Zeppelin, Pink Floyd, gente, eu era assim. Você era amigo do Diego? E aí um belo dia eu fui para a área comercial e continuei Led Zeppelin, por vezes ia com a camisa do Grêmio, que é meu time. Um dia um dos gerentes que eu tive, que foi um cara também que contribuiu com a minha carreira, e como a gente esquece, Frederico Serrano. Ele era gerente da Regional Nordeste, eu era se fosse um trader, mas era um assistente de vendas voltado ao Nordeste, né, para trabalhar com ele. E aí ele me chama para um almoço, fala, pô, Fabiano, você é um menino bom, você tem chance de crescer aqui já na Bung. Não é legal você vir com camisa de time, né? Isso não é legal para sua carreira, e não é porque é o Grêmio, podia ser qualquer time. Eu já tive com camisa de preta também, de uns negócios que eu nem entendo. Ele falava assim, né? E aí falou, isso aí você pode usar fora, mas aqui sempre vai ter alguém te olhando. E eu, naquela época, mais grosso que dois porcos abraçados, falei assim para ele, Fred, se você não quer que eu venha com a camisa do time, ou você me dá o uniforme ou paga para que eu possa vir de terno e gravata. Essa foi minha resposta. E eu fui para casa indignado. Que é isso? O cara falar da minha roupa, que absurdo. Imagina nos dias de hoje, né? Mas isso 20 anos atrás. E aí eu cheguei em casa e comecei, né? Sabe que nem os animais, os ruminantes, né? Que ficam à noite, era eu com os meus pensamentos. E aí eu falei, cara, ele tem razão. Só que foi um feedback muito duro. E no outro dia, por sorte, ele ainda estava, isso foi em Santa Catarina, ele era do Nordeste, foi para uma reunião lá. Eu chamei ele para tomar um café, falei, Fred, vamos tomar um café, vamos. Queria te pedir desculpa. Aí ele deu risada e falou, não, fica tranquilo que se você entendeu, tá tudo certo. Valeu a pena o meu feedback. Fica tranquilo. E dali em diante eu mudei totalmente desde então. E hoje eu noto isso também nos jovens. Então, por exemplo, esses dias eu vi um jovem com a camisa de um time. Aí eu falei, olha, eu ainda não tenho a intimidade, a confiança com ele, mas eu vou ter que chamar para dar um feedback. Porque pode ser alguém que é o mesmo retrato. E outra engraçada, e eu tenho um trauma até hoje com crachá, isso com o seu Hernani na Santista, na época da soja de TI. Eu vi os caras da TI tudo com crachá, aqui assim, na calça, né? Aí eu cheguei, jovem, falei, crachá aqui, né? Aí ele chegou de manhã, esse senhor era um senhor bravo, assim. Fabiano, quando as pessoas entram aqui no escritório, você acha que ela procura teu nome aqui ou aqui? Acabou. E aí hoje, quando eu vejo as pessoas com crachá, eu lembro, qualquer pessoa que eu vejo de crachá, eu lembro dessa história, de 20 e poucos anos atrás. Então, só fugindo um pouquinho do tema aqui, mas que eu acho que vale para os jovens aí que estiverem assistindo. A gente teve uma escola que a gente aprendia com feedbacks, com pessoas que eram mais espontâneas, né, que falavam de uma forma mais rude, mas que dá uma base que nenhuma faculdade te dá, nenhuma escola te dá isso. Isso é vivência. Então, para os mais jovens, né, às vezes a rebeldia, o querer fazer de outra forma é importante, porque vai gerar coisas novas, mas também é importante essa consciência de, pô, será que é isso que é o necessário? Será que é isso que eu preciso? Será que tem alguém olhando? Sempre tem alguém olhando. Esse é um ponto que acho que vocês têm que ter em mente, tá? Sempre, numa carreira profissional, num ambiente principalmente de multinacional, sempre tem alguém te olhando para crescer, para dar uma chance, para dar uma oportunidade.
E no meio da multidão, se está todo mundo igual, é difícil se destacar. Então, se for para ter um destaque, que seja um destaque positivo. Então, eu falo, opa, acho que aqui é alguém que eu posso colocar umas fichas aí, que uma startup que vale a pena investir. Boa. Perguntar, falta só duas. Uma. Aqui tá como o que não pode faltar, mas na verdade eu queria mudar um pouco a pergunta. Assim. Eu imagino que na sua carreira você escutou ótimas ideias que não saíram do papel. Sim. E ideias mais ou menos que viraram grandes projetos. Para você, qual que é a distância? O que diferencia uma ideia boa de um projeto bom? Eu vou parafrasear um diretor que a gente tinha, que ele tinha algumas frases, não vou falar polêmicas, mas interessantes, assim. Né? Ele falava, a gente está com muito planejamento e pouco fazimento. O senhor Murilo falava isso. E às vezes você se prepara tanto, 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 querendo acertar todos os detalhes e não vai, e você perdeu o time. Às vezes é uma ideia brilhante, é uma puta ideia, faltou um pouquinho de coragem, um pouquinho de... E não que tenha que ir de qualquer jeito, não é isso, mas às vezes está tudo pronto e a gente não, mas checa, vê. Às vezes é um excesso de planejamento, de caring, de cuidado, e a gente não vai. E aí vem alguém que pum, deu certo, atropela, cai um negócio aqui, mas vai embora. Então eu acho que assim, é timing, sabe? É alguém acreditar às vezes na ideia e, como eu falo, primeiro acreditar tem que ser o time, tem que ser as pessoas para fazer. Óbvio que tem estudo de mercado, de praça, onde você vai colocar, o que você vai fazer, mas tem um pouco do acreditar no sentido de fazer também, de botar em prática, e não só deixar no papel, porque eu não acredito que tenha nada como projeto perfeito. Acho que a gente aprende muito com tentativa e erro, né? Acho que quanto mais, quando você erra, às vezes você até aprende mais do que quando você está acertando, né? Que é normal quando você faça alguma coisa que deu certo de primeira, você tira poucos aprendizados. Quando você erra, você, putz, deveria ter feito assim, assado, e você vai colocando. Então acho que um pouco disso, assim, não tem muito segredo, não. É sorte também, que é importante, né? Às vezes você lança, você cria, às vezes tem o timing do lançamento do produto. Tem uma história de um distribuidor, por exemplo, que quando a Ferrero lançou o Kinder Ovo, tinha um brinquedinho, ofereceu para ele no Brasil uma área enorme, aqui próximo a São Paulo, para ele fazer. E ele falou assim, não sei se vai dar certo, isso é frágil, é um chocolatinho de nada, não sei o que isso. E aí ele pegou uma área menor, e os caras abriram com outros, e aquilo ali virou uma febre, um boom, que ninguém esperava. Crença, acreditar, apostar, então apostas também são importantes, né? Às vezes você vai dar certo, vambora, vou fazer dar certo, e um pouco disso, eu acho. É engraçado, né? Fácil a gente rir agora, né? Que a gente sabe o que é o Kinder Ovo, né? Mas eu imagino também, porque o cara tá ali, na hora que ele tem que tomar a decisão, olha aquele negócio e fala, aquilo. E ele sempre foi caro, né? Então, Total. E a gente tem campanhas marcantes, até hoje as pessoas falam, por exemplo, da Parmalat, que era um negócio que você pensa, putz, trocar caixa de leite por bicho de pelúcia. Cara, fala aqui, ó, vamos pegar aí, eu vou vender leite, faz o seguinte, vamos botar leite e dar um bichinho para as pessoas que comprarem leite. Para, meu. Pensa assim, o cara que aprovou a campanha, que aprovou não a sabia que ia campanha, dar certo. porque, sei lá, se eles compraram da China, não sei aonde, mas você encomendar, porque para dar certo, você tinha que botar um puto investimento de trazer, sei lá da onde. E se eu estiver falando alguma bobagem, o pessoal aí da Parmalat que depois corrija, mas eu acho que deve ter sido uma puta aposta. E, cara, a campanha virou o que virou. E hoje a gente tem vários exemplos, né, olhando a mídia aí de campanhas que dão errado, que são muitas vezes, né, desafiam muito, misturam, né, querem entrar em temas que são discussões aí intermináveis que a gente tem nos dias de hoje. Mas tem muita coisa bacana que você olha, putz. E pra terminar, porque né, a gente é movido por brilho nos olhos, hoje, no ponto em que você tá da carreira, você até comentou um pouco, né, de esse pedaço da vida onde você olha mais pro legado do que pro resultado financeiro da operação, né? O que faz os seus olhos brilharem hoje no projeto? Cara, eu acho que quando eu era mais jovem, você quer muito chegar.
você quer fazer 18 para dirigir, você quer ganhar bem para comprar seu carro, depois você quer comprar sua casa, depois você quer ter filho, quer casar, ou quer viajar fora, quer ir para outro país, quer curtir, quer não sei o quê, você quer muito a linha de chegada. E eu costumo dizer, e tem várias pessoas que trabalharam comigo que já conhecem essa frase há muito tempo, e até me deram uma caneta com ela grifada quando eu saí agora da minha última passagem na BRF, eu falo assim, curtam a jornada. Eu acho que a linha final é legal, você cumprir uma etapa, mas você saber tirar proveito de todas as fases é que é legal. E aí hoje o que me brilha os olhos é, quando eu chego numa empresa, não é putz, se eu conseguir dobrar, triplicar, dar tudo certo, entregar resultado, é lógico que isso é importante, é o que me mantém empregado, mas você colaborar, ajudar as pessoas desde o início, né, construir uma história, de alguma forma contribuir com a vida das pessoas, seja na carreira, com uma frase, uma fala, e quando você vai tendo muitas histórias, você vai passando por muitos lugares, é normal que você encontre às vezes pessoas que falam assim, cara, você lembra, você fez isso, pô, você me ajudou não sei aonde, Então eu falo assim, tenha a bondade no coração e ajude genuinamente as pessoas que você consiga ajudar, dê feedbacks quando necessário, no sentido de puxar a orelha, de tentar direcionar, não existe certo ou errado, você nunca vai ser dono da verdade, mas o curta jornada é um pouco disso, se eu estou aqui agora, esteja 100%. Se daqui você vai para uma outra reunião de trabalho, esteja 100%. Quando você estiver na sua casa, esteja 100%. Ou seja, curta e não fica pensando no... Isso é um exercício muito difícil. E outro que é extremamente difícil é não julgar. São duas coisas que eu guardo comigo assim, de curtir o momento e não julgar as pessoas. Eu acho que são... E não é fácil, tá? Não estou dizendo que é fácil. A gente julga o tempo todo. O tempo todo. Mas o não julgar, o curtir o momento, curtir a jornada, eu acho que é o que me motiva e que me brilha os olhos. Então, é o lógico, putz, vai fazer uma viagem internacional, conhecer, como eu estava agora, conhecendo fincas, fazendeiros, pessoas, tal, é bacana, mas quando eu tenho que estar trancado para planejar, para olhar também, você tem que saber curtir aquilo ali. Óbvio que tem coisa que você gosta mais ou menos de fazer, mas o todo é importante. Acho que é isso. Se eu puder encerrar dessa forma, curtam a jornada. Pô, Fabiano, muito obrigado.